Estamos de volta. Falaremos agora sobre outra flexão do verbo. Mas, por favor, não se perca essa aula, muita informação. E o excesso de informações pode promover a desinformação. Eu falo isso sempre. Por isso, pode administrar. Se você administrar esse momento, sairá no lucro. Verbo, pelo ponto de vista semântico, comunica estado, mudança de estado, fenômeno, existência, necessidade. No aspecto semântico, o verbo deve ser interpretado. Você deverá alcançar as intenções do dono da caneta. Do ponto de vista morfológico, que é o que nós estamos fazendo agora, a análise toca as flexões. É uma análise voltada para as flexões de um verbo. Vimos que um verbo flexiona-se em modo, tempo, número, pessoa. São as flexões de uma gramática tradicional, pois as flexões de voz e aspecto, essas flexões serão estudadas à parte. E do ponto de vista sintático, o mais relevante, entender que sem verbo não há oração. Que o verbo é o núcleo de um predicado. Entender que esse verbo é nele que consiste o mapeamento da transitividade, ok? Mas e aí, professora? Ao estudar as flexões, nós vimos que o modo comunica, a maneira como a ação verbal é vivida pelo falante. O falante pode comunicar algo com plena certeza. Nesse caso, ele aciona o modo indicativo. Estudarei. Mas o falante pode comunicar algo ainda na dúvida. Se eu estudasse, e aí ele aciona o modo subjuntivo. Estude. Desta vez, há uma ordem. Acionamos um modo imperativo. Falamos do tempo. O tempo serve para situar na linha cronológica a ação expressa por um verbo. Então, partindo do aqui, do agora, que é o presente, nós podemos viajar para o passado, nós podemos viajar para um futuro. Tanto o passado quanto o futuro, esses tempos sofrerão classificações, porque existe um pretérito perfeito, um pretérito imperfeito e um pretérito mais que perfeito, da mesma forma que existe um futuro do presente e um futuro do pretérito. Mas esse assunto nós trataremos mais adiante. Agora, vamos relembrar a flexão de número. Você sabe, existem dois números na nossa língua portuguesa: singular, plural, nada mais. Então, esse singular e esse plural, eles são codificados na hora de conjugarmos um verbo. Eu amo, primeira pessoa do singular. Nós amamos, primeira pessoa do plural. Tu amas, segunda pessoa do singular. Mas vós amais, segunda pessoa do plural. Ele ama, primeira pessoa? Não, terceira pessoa do singular. Mas eles amam. Agora, terceira pessoa do plural. Meu amigo, você não pode esquecer que o processo comunicacional, ele acontece em uma tríade, em um triângulo. Primeira pessoa fala com a segunda pessoa sobre a terceira pessoa. Alguém fala com alguém sobre alguém. Só que essa primeira pessoa, ora aparece no singular eu, ora aparece no plural nós. Essa segunda pessoa, que é o meu interlocutor, que é com quem eu falo, ora aparece na segunda pessoa do singular, tu. Ora aparece na segunda do plural, vós. Mas eu falo com alguém sobre alguém. Esse alguém é terceira pessoa, que ora aparece no singular eu, não, ele, Cláudia. Ora aparece na segunda, não, na terceira pessoa do plural. Lembre-se que de quem se fala não é primeira nem é segunda, é terceira. Introspecte que a primeira pessoa é o falante, é o emissor, é o locutor. E a segunda pessoa é o receptor,
é o interlocutor, é com quem eu falo. Agora, o assunto ou a pessoa, os comentados, terceira pessoa. Até aqui, ok? Vamos para a quarta flexão. Já falamos do modo, do tempo, do número, agora falaremos da pessoa. Já citei quando eu falei da tríade. Primeira pessoa do discurso, eu amei, nós amamos. Segunda pessoa do discurso, tu amaste, vós amastes. Terceira pessoa do discurso, ele amou, eles amaram. Simples assim, nada além disso. O foco principal, não há dúvida, deve ficar no tempo. É o tempo que sofre a maior flexão. Mais informações. E a estrutura de um verbo? E aí, quando se fala em estrutura de verbo, fala-se de uma análise morfológica. Quando se pensa nos morfemas constitutivos de um verbo, isso não é semântica, muito menos sintaxe. É morfologia, estudo da forma. E um verbo, ele é constituído por morfemas. Esses morfemas são pedaços significativos que, para a matéria verbo, são fundamentais para entendermos as flexões. Um verbo e suas estruturas? Na conjugação de um verbo, normalmente ocorre a combinação de alguns elementos, conhecidos como radical, vogal temática, tema, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Essas 5 partes, que são chamadas tecnicamente de morfemas, estão comunicando algo a você. Quando se fala em radical, pensa-se na base do verbo, na ideia central. Quando se fala em vogal temática, pensa-se em conjugação. E existem 3. Quando se fala em tema, é o nome do verbo sem a desinência de infinitivo, pois tema é a soma do radical com a vogal temática. Quando nós falamos na desinência modo temporal, nós falamos em um morfema que vai comunicar o modo e o tempo dessa ação. E por último, nós encontraremos o morfema desinência número pessoal. E essa desinência só se responsabiliza em comunicar qual é o número e a pessoa do discurso. Então, meu aluno, agora vamos trabalhar caso a caso. Mas é importante dizer que esses elementos verbais podem sofrer algumas mudanças. Mudanças na forma. Chamamos tecnicamente essas mudanças de alomorfias. Alomorfias são alterações nesses morfemas verbais. E olha, os verbos irregulares provam e demonstram isso muito bem. Radical. Começaremos pelo morfema mais importante, porque sem radical não há verbo, não há estudo. Radical é a base de uma palavra, também chamado de semantema. Lembre-se, o radical sustenta a ideia central. O radical é a base do verbo, cujo sentido está nele embutido. Sem este morfema, o verbo inexiste. Da mesma forma que sem verbo, a oração inexiste, ok? Não posso deixar que isso ocorra. As palavras destacadas são verbos. Posso é o verbo poder. Deixar é o verbo deixar. Ocorra é o verbo ocorrer. Só em pronunciar as formas no infinitivo, você já percebe que houve alomorfia. Note que pós, dex e ocor são os radicais dos verbos poder, deixar e ocorrer. Professora, para tudo. Como eu saberei se essas partes são ou não radicais? Vamos combinar por enquanto que para você descobrir o radical de um verbo, primeira ação e a mais garantida,
joga esse verbo para o infinitivo. O infinitivo impessoal, aquele terminado em R. Poder, deixar, ocorrer. Ok? Agora, meu aluno, elimine a desinência nominal de infinitivo. Retire os R's. Agora, meu aluno, retire as vogais temáticas. Do poder, tire o E. Do deixar, tire o A. E do ocorrer, tire o E. O que sobrou? Sobrou exatamente as palavras que estão na cor azul. Se você olhar, você encontrará uma alomorfia, uma alteração no radical do verbo poder, porque o radical do verbo poder, o radical real, o radical não adulterado é o POD. Basta eliminar vogal temática e desinência de infinitivo que você encontra o real radical. No verbo deixar, o radical não sofreu alteração. No verbo ocorrer, o radical também não sofreu alteração. Só no verbo poder que ocorreu a queda do D e o acréscimo do SS. Ok? Deles, só o radical de poder, que é o pode, sofreu modificação, passando para pós, chamada de alomorfia. Isso se dá por uma questão de eufonia, bom som da língua portuguesa, a nossa articulação. Então, meu aluno, o que você precisa memorizar? Primeiro, que radical é a base de um verbo, pois é nesse radical, nesse morfema, que se embute o sentido principal. Vimos também que alguns radicais se mantêm, não há alteração alguma, mas alguns sofrem alomorfia, que é a mudança. Mas, Cláudia, como eu vou descobrir se houve mudança ou não? Busque o infinitivo. O infinitivo é o ponto de partida. Então, leve o verbo para o infinitivo. Elimine o R, que é desinência de infinitivo. Essa vogal que aparece antes dessa desinência de infinitivo será sempre a vogal temática. Elimine-a também, porque na ordem desses morfemas, a vogal temática aparece sempre depois do radical. Logo, se você eliminou a vogal temática, qual é o nome do morfema que encontra-se antes da vogal temática? Radical. Aí você pode comparar, ok? Saiba que a maioria dos verbos não sofre alomorfia. Isso quer dizer que na língua portuguesa, a grande parte é de verbo regular. A grande parte. Há alguns que sofrem, sim, essa alteração. E essa alteração, chamada de alomorfia, ocorre no pacote irregular. Verbos irregulares. Importante saber sobre o radical. Existe uma informação que não é complexa, mas que eu vou aproveitar para compartilhar com você. Existem duas classificações. Uma forma risotônica, isso ocorre quando a sílaba tônica encontra-se dentro do radical. Eu amo muito, mas existe uma forma arrisotônica. Nada de complicado. A sílaba tônica agora encontra-se fora do radical, ok? Se você quer descobrir o radical do verbo amar, você já citou o infinitivo, né? Amar. Então, elimine esse R, que é desinência nominal de infinitivo. Essa vogal que aparece antes do R é uma vogal temática, provando que o verbo amar pertence à primeira conjugação. Ok, o que sobrou? Radical. Então, você descobre que eu amo, o A é tônico, está dentro do radical. Mas eu amarei muito. O rei, que é a parte tônica agora, encontra-se fora, porque o radical do verbo amar é o AM. Girou, reinando a paz. Até aqui, ok? Muito bem. Vamos avançar. Vamos falar agora de um segundo morfema constitutivo de um verbo. Se radical comunica a ideia principal, para que serve uma vogal temática nos estudos dos verbos, Cláudia? Bem dito, nos estudos dos verbos, porque a vogal temática
não é exclusividade de verbo, meu aluno. Os nomes também podem apresentar vogal temática. No verbo, a vogal temática serve para comunicar conjugação. Isso, conjugação. Mas no substantivo, a vogal temática serve para informar que aquele substantivo não possui desinência de gênero, gênero feminino ou masculino. Pense no nome desse objeto, caneta. Esse objeto começou pelo C, mas terminou pela letra A, caneta. Será que por ter terminado pela letra A, esse A é uma desinência de gênero feminino? Claro que não, porque caneta não possui gênero, é neutro esse vocábulo. Para haver gênero, tem de haver o par na língua portuguesa. Menina, menino. O A que termina o vocábulo menina, esse sim é uma desinência de gênero feminino. Mas em caneta, professora? Vogal temática. Quando o substantivo não possui um par na língua portuguesa, quando ele é neutro, na verdade, o que ocorre? Uma vogal temática. Mas agora falaremos da vogal temática no verbo. Vamos nós? A vogal temática vem imediatamente após o radical, por motivo eufônico. Boa pronúncia. E para ligar as desinências, ela está ali como recurso de conexão para os outros morfemas, formando o tema. Radical mais vogal temática, tema. Logo, qual é a fórmula de um tema? T é igual a R mais VT. T é igual a R mais VT. O tema é igual ao radical mais vogal temática. Como vai ser o modelo, o paradigma? O tema serve para indicar isto. Indicar a conjugação do verbo, porque no tema há uma vogal temática. A vogal temática no verbo, meu aluno, só serve para isto, para informar qual é a conjugação desse verbo. No nosso idioma, um verbo segue, sim, 3 classificações. Primeira conjugação, representada pela vogal temática A. Exemplo, amar. Segunda conjugação, representada pela vogal temática E. Exemplo, escrever. Terceira conjugação representada pela vogal temática I. Exemplo, partir. Até aqui, ok? Então, para você descobrir o radical do verbo amar, escrever ou partir, primeiro passo, elimine o R, que é desinência nominal de infinitivo. Elimine a vogal que aparece antes desse R, porque essa é a vogal temática. E aí, meu aluno, o que sobrar é radical. Reinando a paz? Beleza? Mas, professora, eu decoro conjugação só por decorar? Claro que não. Esses verbos, quando regulares, basta você descobrir qual é a conjugação do verbo. Sendo esse verbo regular, essa conjugação passa a ser um paradigma, um modelo para todos os outros verbos regulares dessa mesma conjugação. Ok? Mas, Cláudia, se o verbo for irregular, aí complicou. Você vai ter que decorar. Se o verbo for defectivo, complicou mais ainda. Você vai ter de decorar. Ok? É bom dizer que não há vogal temática na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo e nem inflexões do presente do subjuntivo. Então não gaste o seu tempo procurando uma vogal temática em eu amo. Eu amo, primeira pessoa do singular do modo indicativo presente, não existe. Esse ozinho é uma desinência número pessoal. Da mesma forma, espero que ele volte. Está no subjuntivo, no presente do subjuntivo. Todas as pessoas não apresentarão vogal temática. Na verdade, esse E é uma desinência modo temporal. Reinou a paz? É para decorar? Já decorou. Então, professora, existe vogal temática
Em todas as conjugações, não. Presente do indicativo, não há vogal temática na primeira pessoa do singular. Presente subjuntivo, não há vogal temática em nenhuma pessoa do discurso. Ok? O verbo por, curiosamente, ele não apresenta a vogal temática na forma infinitiva. Meu aluno, porque os verbos, se você quer descobrir a vogal temática real de qualquer verbo, dê nome, chame o verbo pelo nome, nome infinitivo, pois essa vogal que aparece antes do R de infinitivo é sempre vogal temática. Só que olha a pegadinha, o verbo por é o único verbo que na sua forma infinitiva não apresenta vogal temática, levando alguns brasileiros a um equívoco, achando que existe uma quarta conjugação, a letra O. Não há. O verbo por e seus derivados são de segunda conjugação, ou seja, a vogal temática é a letra E. Uma vez que por vem do latim poer, a vogal temática aparece logo na segunda pessoa do singular, do presente do indicativo. Eu ponho, tu pões, ele põe. Aí você descobre que a vogal temática, que apresenta-se nas pessoas, nas flexões, essa não é anunciada no infinitivo. Então, tudo que é raro merece memorização. Meu aluno, qual é o único verbo da língua portuguesa que não apresenta vogal temática na forma infinitiva? É o verbo por. Então, fique esperto. O verbo ir é um verbo curiosíssimo. Ir está no infinitivo. Não existe verbo sem radical. Tem de haver radical. O único verbo que não apresenta vogal temática na forma infinitiva é o por. E aí, você já conseguiu entender o verbo ir? Quais são os morfemas constitutivos do verbo ir? Cláudia, não pode faltar radical? Então, esse I é o radical e o R é desinência nominal de infinitivo. Ok, meu aluno, mas calma. Eu acabei de falar que o único verbo da língua portuguesa que não apresenta vogal temática na forma infinitiva é o por. Cadê a vogal temática do verbo ir? Isso aí, é o ir também. O verbo ir, ele é especial, porque além de ser o menor verbo da língua portuguesa, esse ir acumula. Ele é radical e, ao mesmo tempo, vogal temática. Você compreendeu? É para lá que nós vamos, para essas questões complexas sobre a estrutura de um verbo. Desinências verbais. Falaremos agora do modo temporal e número pessoal. Vamos combinar os pares. Meu aluno, você não pode quebrar esse casamento. Não existe modo pessoais, número temporais. Não há. O modo acompanha o tempo, assim como o número acompanha a pessoa. Existem as desinências modo temporais, representado por DMT, e as desinências número pessoais, representada por DNP. Elas servem para quê? Os títulos já cantam a pedra. As desinências modo temporais marcam a flexão do verbo para indicar as noções de certeza, fato, modo indicativo, e incerteza, hipótese, modo subjuntivo. Cláudia, essas desinências não comunicam imperativo? Não, imperativo é um modo especial, ok? Mas essa desinência modo temporal comunica também o tempo. Tempo passado, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, presente e futuro. E esse futuro? Futuro do presente? Futuro do pretérito? Então, a desinência modo temporal também é responsável por comunicar o tempo, o momento em que a ação verbal se desenrola. É pretérito? É presente ou é futuro? Como eu já tinha dito, o passado, que é o pretérito, se subdivide em 3
particularizações e o futuro também se subdivide em duas particularizações que estudaremos nesta aula. Locução verbal cai em prova? Cai. Precisa estudar? Muito. Locução verbal é assunto certo na sua prova, meu aluno. Vamos começar pensando na estrutura. Todas as locuções, todas, são formadas por mais de uma palavra. Sempre que você ouvir locução, acione mais de uma palavra. A locução não é só verbal. Existe locução adverbial. À direita, à noite. Existe locução adjetiva. De prata, de ouro. Existe locução prepositiva. A fim de. Existe locução conjuntiva. A fim de que. E existe locução verbal. Isso quer dizer que para ser locução verbal tem de haver mais de um verbo, ok? Agora preste atenção. Toda locução verbal segue um modelo, uma fórmula. Eu preciso que você memorize. Qual é a fórmula de uma locução verbal? Sempre verbo auxiliar mais verbo principal. Verbo auxiliar mais verbo principal. O verbo auxiliar pode ser qualquer verbo e é o auxiliar que sofrerá flexões. O verbo principal, esse, só poderá aparecer em uma das formas nominais de um verbo. Você lembra quais são? São 3. Formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, desinência R, estudar. Gerúndio, desinência NDO, estudando. Particípio, desinência DO ou TO, estudado, escrito. De qualquer forma, em uma locução verbal, é o principal que aparecerá em uma dessas formas nominais. Importante decorar também que o verbo principal nunca é o primeiro, sempre é o último. Outra informação relevante é que só pode haver um verbo principal por locução, mas podem vários auxiliares. Eu posso ter uma locução constituída por um verbo auxiliar, por 2 verbos auxiliares, vai depender da lógica contextual, ok? Então vamos para a sistematização. Locução verbal, também chamada de perífrase verbal. A locução verbal é um grupo de verbos que tem uma só unidade de sentido. Meu aluno, vou trabalhar, trabalharei. Vou viajar, viajarei. Você conseguirá trocar 2 por 1. Isso é unidade semântica. Como se fosse um só verbo. É por isso que é contada como uma só oração na análise sintática. É outra informação que cai muito em provas, quando a banca pede para você marcar a alternativa que apresente a quantidade de orações dentro de um período composto. É muito frequente a presença de uma locução verbal, para verificar se você, candidato, sabe a diferença entre locução verbal e verbo autônomo. Sempre que você encontrar uma locução verbal, você tem de enxergar isso como uma unidade. Nada de sair contando os verbos de uma locução verbal, porque nós contamos orações pelos comandos verbais. Quando eu falo comandos verbais, eu me refiro a um verbo simples ou uma locução verbal, ok? Toda locução verbal equivale a um comando verbal. Formada por verbo auxiliar mais verbo principal, e esse verbo principal aparecendo sempre no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Essas formas nominais não sofrem flexões, isto no geral, mas eu vou registrar que o particípio
por desempenhar uma função adjetivadora, ele sofrerá flexões sim, mas não flexões de verbo, sim flexões de nome. A partir de agora, quais são as flexões de um nome? Gênero e número, ok? A partir de agora, meu aluno, você terá o seu tempo. Pare um minutinho, desenvolva o seu esquema, verifique quais momentos não ficaram claros e faça a reiteração. Não deixe a dúvida. Dúvida é sinônimo de problema, ok? Aguardo você para continuarmos o nosso bate-papo. Até daqui a pouco.